nova lei. Esta lei nova é, acima de tudo, a lei do Espírito. O Espírito de Deus, que é derramado no coração dos discípulos e discípulas de Jesus, para capacitá-los a viver na comunhão com Deus, de modo que esses discípulos tenham todas as condições de viver segundo Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele opera em nós a maravilha de sermos transformados conforme a imagem do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De modo a vivermos intensamente a lei de Deus, conforme o ensinamento de Jesus no Evangelho, para além do valor da igualdade. Jesus quer nos ensinar que, pelo poder do Espírito Santo, os seus discípulos, e portanto todos nós, somos capazes a dar o perdão a quem nos ofende. Somos capazes, inclusive, a viver aquilo que ele nos ensinou, quando ele diz: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos odeiam. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. Nós poderíamos dizer, mas isso tudo é muito difícil. Humanamente falando, isso é quase impossível. É preciso que a pessoa tenha uma força sobrecomum. Mas, meus irmãos, a garantia nos foi dada pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. De modo que, na vida dos discípulos e discípulas de Jesus, ocorra aquela maravilhosa missão de testemunhar no mundo a paz. Esta é uma marca significativa na vida de quem é cristão, de quem é cristã. Não se deixa levar por sentimentos de raiva, de ódio, diante das contrariedades, diante das experiências dolorosas de traição. Não se deixa levar por planos de vingança. E para além de um princípio, de um valor moral importante da igualdade, o discípulo e a discípula de Jesus testemunham a sua fé no Senhor, testemunham que seguem Jesus Cristo pela edificação da paz. O Espírito Santo, portanto, ele dá ao coração do fiel todas as condições para superar qualquer sentimento de vingança, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de rancor, para fazer acontecer no mundo o testemunho da paz, o testemunho da reconciliação, o testemunho da unidade, o testemunho da comunhão. Hoje, a igreja celebra a memória de Santo Antônio, natural de Portugal, nasceu em Lisboa no final do século XII. Santo Antônio se tornou primeiramente cônego da ordem regular dos cônegos de Santo Agostinho,
os agostinianos, se tornou sacerdote, e depois, tocado pelo testemunho do martírio de alguns frades franciscanos, que foram em missão evangelizar os povos na África, tocado pelo testemunho destes mártires, Santo Antônio tomou a decisão de se tornar franciscano, membro da ordem dos frades menores. Já como agostiniano, justamente porque ele estudou filosofia e teologia na Universidade em Coimbra, Portugal, Antônio testemunhou sempre um profundo amor pelas Sagradas Escrituras, um profundo amor pelas ciências sagradas, pela teologia. Como franciscano, depois de enfrentar uma enfermidade muito grave, vai para a Itália, onde conhece pessoalmente São Francisco, justamente porque são contemporâneos. Depois, o próprio Francisco dá a Antônio a ordem, a função, para que ele se tornasse um mestre nas ciências sagradas dos franciscanos, particularmente aqueles que queriam se tornar sacerdotes. Mas o seu amor às Escrituras de tal forma tomava conta do seu coração que Antônio se consagrou à pregação da palavra de Deus. É de fato um grande pregador. E por causa dos seus sermões, Antônio foi um instrumento de Deus para a conversão de muitas pessoas. Popularmente, ele é conhecido como santo casamenteiro. Mas não porque ele celebrou muitos casamentos, mas se tornou popularmente conhecido santo casamenteiro, por quê? Pela pregação da palavra de Deus, Antônio conseguiu unir muitas famílias, muitos casamentos, muitos matrimônios que estavam desestruturados. Um homem servidor dos pobres, servidor dos enfermos. Um serviço todo ele vivido em função da palavra de Deus. Antônio se torna para nós hoje um sinal de um homem de paz. Assim como Francisco de Assis é este homem, este santo, que se consagrou a levar ao mundo a paz do Senhor. Como um filho de Francisco, Antônio também, por meio da pregação da palavra, fez com que a paz do Senhor chegasse ao coração de muitas pessoas. Ele foi o santo canonizado muito rápido, em pouco tempo, quase um ano após a sua morte. O Papa Gregório IX o proclamou santo. Tamanha popularidade do seu testemunho de fé. Seus restos mortais se encontram na cidade italiana de Pádua, no norte da Itália.
E ele, interessante, quando o seu corpo foi exumado, perceberam que a sua língua estava intacta, a língua e as cordas vocais. Quem vai a Pádua, quem visita a Basílica de Santo Antônio, pode ver lá no relicário, atrás do altar, eu já tive a oportunidade de ir, até mesmo de participar da festa de Santo Antônio, neste dia 13 de junho. E lá no altar, atrás do altar, tem um grande relicário com a língua dentro de uma redoma de cristal, a língua e as cordas vocais de Santo Antônio. Um sinal de Deus para aqueles que, tocados pelo Evangelho de Jesus, se tornam discípulos de Jesus e, portanto, chamados a crescer em santidade pelo anúncio, pelo testemunho, pela realização da paz do Senhor. Irmãos e irmãs, peçamos pela intercessão de Santo Antônio, peçamos a Deus que nós sejamos no mundo, a partir do seio de nossas famílias, que nós sejamos não somente mensageiros, mas realizadores da paz do Senhor, colaboradores da paz. Que Santo Antônio nos dê a graça, por meio de sua intercessão e testemunho, de vencermos toda a tentação ao ódio, ao ressentimento, à mágoa, à falta de perdão, para que realmente possamos ser homens e mulheres da paz. Possamos levar ao mundo o testemunho de Deus vivo, de Deus presente em nossos corações, pela realização de sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antônio, rogai por nós.